Saudações, terráqueos! Bem-vindos à Escola São Francisco de Assis. Eu sou o professor Gessner Farias e vou ensinar História para vocês. Nessa nossa primeira aula, nossos assuntos serão o que é História, o conceito de método científico, a questão das fontes e a divisão da história. A história é uma ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Se é uma ciência, como a biologia e a física, é porque usa o método científico, que é o nosso próximo assunto. E como estuda as ações humanas ao longo do tempo, então tudo que o ser humano faz pode ser estudado pela história. O método científico pode ser definido como um conjunto de regras por meio das quais um cientista consegue propor um conjunto de explicações para um fenômeno. Desenvolvido durante milênios a partir das observações de vários gênios da humanidade, como Aristóteles, Roger Bacon e Galileu Galilei, entre outros, pode ser usado em todas as ciências. Veremos agora um exemplo ligado à história. A partir dessa imagem, veremos as principais etapas do método científico. Etapa 1. Observação. A ciência nasce da observação do mundo. Etapa 2. Perguntas. A curiosidade do cientista é o que move a ciência. Nesse caso, vou fazer uma pergunta muito importante para a história e a humanidade. De onde vieram os humanos? E vamos buscar responder. Etapa 3. Hipóteses. São as possíveis respostas. Por exemplo, eu acho que o ser humano surgiu na natureza como os outros animais. Etapa 4. Experimento. Aqui eu tenho que provar a minha hipótese. É nesse momento que usamos as fontes, que são tudo que o cientista usa para provar sua ideia. No caso aqui, estudaremos esqueletos, fósseis, pinturas nas paredes, carvão, plantas, pegadas, átomos, células, entre outras coisas. É impossível estudar tudo isso sem a física, a química e a biologia. A história usa todas as ciências possíveis para procurar responder às suas perguntas. Etapa 5. Análise. É o momento da análise dos dados e resultados do que foi estudado na etapa anterior. Tudo que foi pesquisado com as fontes deve ser analisado. Etapa 6. Conclusão. É a conclusão que o cientista chegou, por escrito, fase a fase, etapa por etapa, para que outros cientistas possam entender como ele chegou a essa conclusão. No nosso caso aqui, o ser humano surgiu na natureza a partir da seleção natural, que durante milhões de anos atuou em todos os seres vivos. É importante a gente entender o método científico, para não acreditarmos em notícias falsas que circulam na nossa sociedade. Todo conhecimento deve passar pelo método científico. Para os historiadores, todo o tempo, desde o início do universo, é história. Mas na escola, nós dividimos a história para facilitar o ensino. Dividimos em história e pré-história. O que divide uma da outra, segundo os historiadores antigos, é a invenção da escrita, mais ou menos por volta de 4.000 anos antes de Cristo pelos sumérios na Ásia. A pré-história, por sua vez, é dividida em paleolítico, mesolítico, neolítico e idade dos metais. E será o assunto da nossa próxima aula. Até lá!